Esta semana, no auditório da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, e o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura apresentaram um estudo muito relevante sobre a famosa e mal falada Lei Rouanet, que é Impacto Econômico da Lei Rouanet. E o secretário Enilton veio direto da FGV aqui para a redação da Carta Capital para nos dar uma entrevista sobre a Lei Rouanet e sobre esse estudo. Que agora vai ficar bem falada. Tomara! A gente quer, com essa pesquisa, que ela mude esse conceito de uma lei mal falada, né? Ela é uma lei muito importante para a cultura brasileira, ela precisa ser compreendida e entendido o impacto que ela causa na economia brasileira, não só no setor cultural, mas na própria economia brasileira. Secretário, eu não consigo evitar falar no Wagner Moura, que também foi muito citado lá no evento, mas por um outro motivo. Me chamou bastante a atenção num conteúdo que a revista fez sobre o Globo de Ouro, as pessoas entrando para atacar o Wagner e falando da Lei Rouanet, que não tem nada a ver com o cinema. Eu, iludida, acredito às vezes que todo mundo já sabe que a Lei Rouanet não financia longa-metragem. Exatamente, não financia. Eu te pergunto, essa desinformação que persiste é uma lei de 1991. Você acha que é desinformação ou, como disse o próprio Wagner Moura, é má fé? Eu acho que é as duas coisas, Ana Paula. Eu acho que tem muita gente que, com a desinformação e a má fé junto, acaba espalhando notícias ou dados ou coisas fictícias que não traduz a Lei Rouanet. E, claro que eventualmente você vai ter alguém mesmo que conhece, mas quer falar mal, né? O Brasil hoje é muito dividido, né? Então, quando você vê um sucesso de um artista desse como Wagner Moura, né, que ele, uma das declarações que ele deu, não recentemente, eu vi num dos vídeos, que ele disse que ele é resultado do incentivo fiscal, né? Porque ele lá na Bahia teve condição de começar a colocar a cabeça fora para poder acontecer alguma coisa na vida dele. O incentivo fiscal da Lei Rouanet, o incentivo fiscal dado a um setor econômico brasileiro chamado cultura, tem essa função de desenvolver o setor no país todo. Quando você pergunta se é má fé ou é desconhecimento, por isso que eu acho que é as duas coisas, porque eu ainda acredito que se a gente colocar a informação de forma adequada, de forma correta, a imagem da lei muda. Eu tenho percebido isso, Ana Paula, muito nos últimos tempos, nesses últimos 3 anos. A gente, quando recebeu o governo, a gente recebeu um mecanismo da Lei Rouanet muito deteriorado, né? Muito vilipendiado. E a gente conseguiu, através de muito trabalho, de diálogo com o setor, de diálogo com os empresários, trazer de volta esse mecanismo de um lugar que ele não deveria ter saído, né? Com credibilidade, com transparência, com garantia de que a gente tem os nossos controles. Eu sempre converso com os empresários, e os empresários eles sempre colocam 3 pontos que eu já estou até acostumado a responder. Primeiro ponto, se o mecanismo tem segurança fiscal. Porque ele imagina que, por que eu vou colocar um recurso numa conta e como é que esse dinheiro chega, como é que essa informação chega na Receita Federal? E a gente mostra para ele que é tudo muito conectado. Nós temos acesso a todas as contas. Se a gente tem 25 mil projetos ativos, a gente tem 50 mil contas abertas, todas controladas pelo Ministério. O segundo ponto que eles sempre colocam é a segurança jurídica do mecanismo. Porque eles ficam, às vezes, achando que, caso aconteça alguma coisa com o projeto, um assédio moral, um assédio sexual, alguma coisa desse tipo, ele vai ser responsável. E a gente mostra para ele que a responsabilidade é de quem está executando o projeto, não dele. E a terceira é a segurança, que eles chamam de segurança processual. Como é que o Ministério consegue controlar 25 mil projetos? Que estrutura nós temos? Quando você conversa com um empresário e você mostra que nós conseguimos, que nós temos essa gestão, ele começa a confiar no sistema. Independente se esse empresário é de direita ou de esquerda,
A gente conversa com todo mundo. E a ministra Margarete tem dito muito isso para a gente. A gente não vai fazer uma gestão do mecanismo para a direita ou para a esquerda. A gente vai fazer uma gestão do mecanismo para a cultura brasileira. É por isso que, às vezes, até as pessoas dizem, mas é só artista famoso ou só artista de esquerda? Não existe essa avaliação. Ela é até vedada pela lei. Um corpo da lei tem dizendo que a avaliação subjetiva é vedada. Eu não posso aprovar ou reprovar um projeto porque a pessoa é de esquerda ou de direita. A aprovação ou reprovação de um projeto tem camadas. Ele tem que dar retorno para a sociedade. Por isso que a gente sempre costuma dizer que a Lei Rouanet não foi feita para o artista brasileiro. A Lei Rouanet foi pensada pelo Sérgio Paulo Rouanet para a sociedade brasileira. O primeiro objetivo da lei, no artigo 1º, está dizendo exatamente isso: dar acesso à população brasileira às suas manifestações culturais. Para essas manifestações culturais poderem ser dado acesso, elas precisam ser produzidas. As manifestações precisam aparecer para você chegar na sociedade. E aí derruba uma das críticas, que é você financiar artistas que não precisam da Lei Rouanet. Como é que eu mensuro um artista que não precisa da Lei Rouanet? Onde é a linha de corte onde ele precisa e ele deixou de precisar? Porque ele é famoso? Porque ele está fazendo uma novela? Agora, secretário, eu vou aproveitar essa sua fala, tentar fazer aqui a psicanálise da Lei Rouanet, né? Por que ela se tornou esse monstrengo, assim, o nome dela na sociedade brasileira? E o governo Lula, no seu primeiro governo, o Lula 1, fez muitos, não é ataques, fez muitas críticas, seria a palavra mais adequada, à Lei Rouanet. Eu mesma, naquela época, na minha primeira era, na Carta Capital, fiz muita matéria questionando como os grandes espetáculos, ou a palavra que se usava era os artistas consagrados, estão usando a Lei Rouanet. Se falava da concentração em São Paulo e Rio de Janeiro, que hoje foi, inclusive, muito bem explicada ali na GV também, porque ela é uma lei ligada ao imposto de renda, né? E há muito imposto pago em São Paulo e no Rio. Mas pensando nessa história da lei, você mesmo trabalhava numa instituição cultural, né, no Banco do Nordeste, antes de migrar para o governo, então era uma pessoa que usava a lei fora do eixo Rio-São Paulo. Como que você acha que a gente foi entrando nesse processo de a Lei Rouanet ter virado um cavalo de batalha da direita? Porque, repito, ela já foi criticada pela esquerda, né? Você enxerga essa transformação? Como que isso foi acontecendo em termos de espectro político, de discurso? Eu acho que aí, Ana, tinha um erro de entendimento lá atrás. A Lei Rouanet, ela trabalha basicamente com 2 mecanismos de financiamento. Um mecanismo de financiamento é esse baseado na receita e, por consequência, no lucro e no imposto de renda das grandes empresas. Por que grandes empresas? Porque no texto da lei tem uma característica desse investimento que tem que ser empresas que trabalham no regime tributário do lucro real. A gente não vai entrar aqui nessa questão contábil, mas são as grandes empresas. Fazendo uma comparação assim, é mais ou menos como a gente, pessoa física, que tem o modelo simplificado e o modelo completo. Quando a gente tem um pouquinho mais de grana, recebe um pouquinho mais de grana, vai para o modelo completo. Quando a gente tem um pouco de imposto a pagar, a gente utiliza o modelo simplificado. A empresa é a mesma coisa, tem um lucro presumido e o lucro real. O lucro presumido, ele já tem uma dedução padrão da Receita Federal, por isso que não pode ter outra dedução. Então tem que ser no lucro real. Como esse mecanismo está baseado na receita dessas empresas, ele já tem um viés concentrador. Concentrador no sentido de onde está concentrada a economia brasileira, não é a cultura que está concentrada, é a economia brasileira que é concentrada. O outro mecanismo, que seria um mecanismo que os governos podiam utilizar de uma forma complementar, que é o Fundo Nacional de Cultura, ele passou por um processo de emagrecimento de orçamentos. O incentivo fiscal foi crescendo muito, porque a sociedade foi demandando, e no governo esses orçamentos são feitos sempre por quem executa melhor. A lei foi sendo bem executada, o orçamento do incentivo fiscal foi se ampliando, e historicamente todos os governos, não somente de esquerda,
ou de direita, mas todos os governos foram emagrecendo o Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional de Cultura é um mecanismo que os governos, os governantes, os gestores teriam para fazer as suas políticas, já que o incentivo fiscal ele está na mão do empresário, a decisão final. Apesar de hoje você viu na apresentação que a gente tem processos indutórios de investimento descentralizados. Sim. Que é um mecanismo novo, né, dentro da lei. Quando você tem pouco recurso naquele mecanismo que você tem mais discricionalidade do gestor, você tende a criticar o outro mecanismo que você não tem discricionalidade. A Lei Rouanet, no incentivo fiscal, não tem discricionalidade do gestor. O gestor ele faz o controle do processo. Sim, mas é a empresa que decide aonde vai colocar o dinheiro. Sim. A gente faz uma análise à luz da lei, mas é a empresa que vai decidir. Que é, na verdade, o que incomodava o próprio governo. Exatamente. Ao assumir o governo. É por isso que eu estou... Ela era uma lei excessivamente liberal. Exatamente. E com pouco recurso... Só que a lei liberal agora virou a lei petista, sei lá. Aí isso foi deteriorando. A partir, inclusive, de críticas da própria esquerda. Uhum. Eu me lembro do passado de ouvir críticas da esquerda. Mas o que deveria ter sido feito foi feito agora, né? Quando o governo Lula coloca, até mesmo na aprovação pelo Congresso Nacional da lei, primeiro a lei Aldir Blanc, depois a lei Paulo Gustavo e agora a lei Aldir Blanc, que a gente chama Programa Nacional Aldir Blanc, a PNAB, que deu robustez ao Fundo Nacional. Então, com essa robustez do fundo, as políticas do Ministério podem estar mais centralizadas nesse novo mecanismo que carrega o fundo. Que é ali que nós vamos distribuir de uma forma muito mais equilibrada por todos os estados e municípios e estabelecer estratégias para esse dinheiro. O dinheiro ele não é distribuído à toa. Ele tem prioridades, ele tem caminhos. Os estados e municípios precisam cumprir para poder receber. Inclusive precisam executar bem para receber a segundo ciclo. Cada ciclo que ele recebe, no ciclo seguinte, do ano seguinte, ele só recebe, por exemplo, se ele tiver executado 60% do ciclo anterior e ter prestado conta de como ele executou esse ciclo. Se falava muito que toda a cultura brasileira dependia da Lei Rouanet. Com a Lei Aldir Blanc, essa frase pode ser relativizada, né? Eu não acho que nem quando não tinha Aldir Blanc a Lei Rouanet, a cultura dependia totalmente da Lei Rouanet. Uma parte da importante, cultura, né? Sim. Mas eu acho que não é bem... Inclusive as grandes instituições, né? Fala-se muito dos artistas famosos e tal, mas as grandes instituições culturais também usam a Lei Rouanet, né? As organizações sociais, que também era uma crítica inicial, hoje né? você não tem no Brasil, pode até ter, mas você vai ter muito pouco equipamento cultural que não utiliza a Lei Rouanet. É isso. Você vai ter muito pouco ação mais estruturante, como festivais, festas literárias, festivais de teatro, festivais de música, que não tenha a Lei Rouanet. Você vai ter muito pouco grupos artísticos estáveis, como o Grupo Galpão, grupos de teatro, Grupo Corpo, que não tem a Lei Rouanet. Mas aí a pergunta é, o agro não depende do incentivo fiscal brasileiro? Tinha aquela tabela famosa, né? A indústria automobilística... De quanto outras áreas tinham de incentivo. Inclusive o estudo traz um número, né, secretário, muito interessante, que é em valores atualizados, que de 1993 a 2024, 60 bilhões de reais foram investidos na cultura brasileira via Lei Rouanet. É um volume... É um número grande, mas relativamente ele é pequeno. Por quê? Por quê? Se você for pegar o orçamento dos gastos tributários do governo federal no ano de 25, no ano que nós acabamos de concluir, a Lei Rouanet, o Programa Nacional de Apoio à Cultura, está lá é uma das rubricas do nosso orçamento, de gastos tributários, representa 0,6% do incentivo fiscal do Brasil. Se a gente fosse fazer um cálculo meio de padaria, bem simplificado, considerando que pesquisas já apontaram que o setor cultural representa ali um pouco perto de 3% do PIB, o nosso incentivo fiscal deveria ser de 3% também. Né? Um cálculo assim bem simples. A gente sabe que o cálculo não é feito assim. É só para o nosso espectador entender. Se o MINC tivesse 3% dos gastos tributários do país,
A nossa Lei Rouanet não era 3 bilhões de reais anual, era 18 bilhões de reais. Mas a gente sabe que os cálculos não são feitos assim. Então, claro que para todo mundo, para mim, para você, para quem nos assiste, 3 bilhões é muito dinheiro. Mas para o setor cultural inteiro do Brasil. Não é. E lembrando que não é para artistas apenas, é para instituições. Mas aí, acho que a gente tem que entrar no estudo, né? Senão daqui a pouco acaba a entrevista e a gente não falou do estudo. Eu queria, antes de te perguntar sobre o estudo, ler aqui uma frase que foi dita ali na abertura pelo diretor da FGV. A cultura não é despesa, a cultura é investimento. E aí, esse estudo procura mostrar isso, né, basicamente. Então, quanto daquilo que é investido na Lei Rouanet gera para a economia? E aí, vou passar a palavra para você trazer aqui os dados desse estudo que você considera os mais impactantes e talvez também aqueles que mais podem reverberar na sociedade. É um estudo super interessante mesmo, né? Antes disso, eu queria fazer uma observação, antes de falar do impacto que foi apresentado pela Fundação Getúlio Vargas. As pessoas precisam entender que a Lei Rouanet é um incentivo fiscal concedido para um setor produtivo da economia brasileira chamado cultura. Essa frase, inclusive, foi dita também no começo. E como setor produtivo do Brasil, merece incentivos para que ele se desenvolva. Como merece o setor automobilístico, como merece o setor agrícola, o setor industrial, o setor de comércio. Todos esses setores, lá naquela listinha dos gastos tributários, você vai enxergar todos eles lá. Você vai enxergar, por exemplo, que o setor de embarcações, o valor destinado a embarcações é maior do que da Lei Rouanet. Então, se é um recurso oferecido pelo governo federal em benefício de um setor econômico, a gente agora já fizemos, tinha que medir esse impacto. E foi o que nós fizemos agora, pela primeira vez na história, nesses 34 anos da lei, nós medimos o impacto na economia e não na cultura. Que é o pulo do gato desse estudo, né? Que é como os outros setores também fazem. A gente não está fazendo uma novidade. O setor que recebe incentivo fiscal do governo também faz esses estudos, porque são esses estudos que nos permitem, inclusive, reivindicar mais orçamento dentro do governo federal. Que nos permite falar a linguagem econômica. Sim. E simplificando aqui, isso significa medir aquilo que a Lei Rouanet gera de investimento de outras empresas no setor. E também, isso eu achei muito interessante, que é o gasto do público, né? Exatamente. Porque o público vai gastar. Quando vocês falavam disso lá, eu pensei assim, e se fala tanto, né, que se usou a lei, precisa ser gratuito. E é importante, tem ali regras de gratuidade na Lei Rouanet, mas o quanto também a Lei Rouanet gerar espetáculos que vão ser pagos, aquele ingresso pago também é um dinheiro que está voltando, né? Exatamente, porque está movimentando a cadeia. A Fundação Getúlio Vargas me deu um exemplo que eu acho que é bom passar para as pessoas. O que é que nós estamos medindo? O figurino que está no palco, que todo mundo vê, ele foi plantado lá o algodão foi plantado lá no agro. Só que aquele pedacinho lá do agro é nosso, é impacto nosso do setor cultural. Ele tem que ser contabilizado para a gente. É isso que nós fizemos essa medição. Que foi a matriz econômica. A matriz econômica. E fizemos os dois lados. Fizemos no lado da produção e fizemos o lado, como você falou, do consumo. Quanto um público gasta para ir a um espetáculo? Aqui em São Paulo, por exemplo, está tendo um boom de musicais. E um boom de musicais com temáticas brasileiras. Esses musicais têm atores brasileiros, dançarinos brasileiros, roteiros brasileiros, histórias brasileiras. E hoje os nossos musicais, eles não deixam a desejar nenhum musical da Broadway. E esses musicais têm um impacto no turismo aqui na cidade muito grande. As pessoas vêm do Ceará, do Piauí, do Maranhão, do Pará, para assistir o musical. Quanto vale isso? Você me faz lembrar de matérias também que eram feitas há 20 anos, eu, inclusive, que era assim, o absurdo, a Lei Rouanet financiando o musical da Broadway aqui e tal. Exatamente. As pessoas... Só para trazer o quanto, né, as coisas são tão complexas, porque, na verdade,
sim, vieram esses musicais e no fim a gente foi criando uma cultura musical também, e hoje também temos musicais brasileiros, né? Muitos musicais brasileiros. Então, E isso a gente deve... as engrenagens nos escapam, né? Muitas vezes. Esse boom de musicais de temática brasileira se deve àquelas pessoas, que eu não vou nominá-las, mas aquelas pessoas que começaram a fazer musicais da Broadway no Brasil. Porque eles formaram profissionais. Então hoje você tem musicais que contam a história do Brasil. Dezenas de musicais. A última vez que eu levantei para passar para a ministra, há uns 2 meses atrás, nós tínhamos 106 musicais em cartaz no Brasil. É muita coisa. Cada musical desse tem 200 pessoas trabalhando. Então, esses musicais são uma verdadeira força dentro de uma estrutura de economia. E às vezes a gente diz assim, né, Ana Paula? Mas por que vai trazer um musical da Broadway? Ou porque eu podia fazer a mesma pergunta, por que eu vou trazer uma exposição do Van Gogh para cá? Uhum. E ninguém reclama porque eu trouxe uma exposição de Van Gogh. Há uns 6 ou 10 anos atrás, mais ou menos, nós tivemos uma exposição aqui em São Paulo, Rio e Belo Horizonte, os renascentistas europeus, que é uma coleção de obras de arte do Museu d'Orsay, que pela primeira vez saiu de Paris e veio para o Brasil. E foi Lei Rouanet. Foi a exposição mais vista do mundo naquele ano, através de uma revista chamada Art Newsweek, que faz essa medição. Essa exposição foi a exposição mais vista do mundo, concorrendo com o Museu do Louvre, com o Museu de Tóquio. Por que ela foi tão vista? Primeiro porque foi gratuita. Inclusive a revista fazia uma matéria sobre isso. E ela dizia assim, 3 motivos fazem com que essa exposição seja bem sucedida. A primeira, é gratuita. É Lei Rouanet. A segunda, tem um programa educativo robusto, trazendo escolas, professores, para que essas crianças, esses jovens possam participar. É Lei Rouanet o programa educativo. E o terceiro, estava acontecendo num lugar de fácil transporte, com metrô, ônibus, que era exatamente o Centro Cultural do Rio de Janeiro, ali na Candelária. Então, você tem a possibilidade de, através da Lei Rouanet, dar esse impacto aqui. As pessoas reclamam assim, mas por que eu vou trazer um artista, um cantor internacional, podendo valorizar a cultura brasileira? Uma coisa não exclui a outra. Do mesmo jeito que eu posso trazer uma exposição de arte da Europa para cá e não me impede de fazer uma exposição da cultura indígena, como acontece. Só que as pessoas não entendem a complexidade que é, por exemplo, fazer uma exposição dessa com as obras do Museu d'Orsay. Uma curiosidade, eu não sei se você sabe disso, mas essa exposição, cada obra teve que vir num avião diferente. Por causa do seguro. Porque se você coloca para minimizar o risco de se perder tudo, né? No avião, esse avião cai, é um prejuízo que nenhuma seguradora vai conseguir pagar. E isso tem custo. Para que você traga isso e ofereça para a população brasileira de forma gratuita, tem que ter incentivo fiscal. Não é aqui no Brasil, em qualquer lugar. Senão não viabiliza. Senão, se eu pegar esse custo e for cobrar o ingresso para pagar esse custo, só vão assistir as pessoas que podem ir para a Europa olhar a exposição lá. E esse não é o objetivo da Lei Rouanet. Secretário, a gente vai se encaminhando para o final da entrevista. Eu queria trazer aqui mais um dado do estudo, que é o índice de alavancagem, que é para cada real gasto com a Lei Rouanet, R$ 7,59 voltam para a economia. E queria, partindo desse dado, trazer para a nossa conversa um outro tópico polêmico da Lei Rouanet. Então, para a direita, a Lei Rouanet é mamata, e muitas vezes para a esquerda e para os artistas pequenos, a Lei Rouanet é a lei para os estabelecidos, a lei para os grandes. E o estudo mostrou também que a maioria desse dinheiro que vai da alavancagem, que 80% dele, me corrige, vai para gastos de até... R$500. É isso, R$1.000. R$1.000. O que isso significa? Eu acho, Ana Paula, que significa muita coisa. Primeiro, que o índice de alavancagem prova que a Lei Rouanet, o investimento da Lei Rouanet não é gasto, de fato é investimento. Se cada real que eu faço de investimento eu recebo em impacto da economia 7,59, que é muito maior do que vários setores econômicos do Brasil, isso é investimento para o país. Você deve ter visto também que para cada real
investido de renúncia de imposto volta 1,40 de imposto. Ah, é verdade. Quer dizer, o imposto que é colocado, o imposto que é renunciado pelo governo, ele volta para os governos, e aí não volta só para o governo federal, ele volta para os governos nos três níveis, 1,40. Então é como se eu tivesse R$1 e fosse investir em algum empreendimento e recebesse 1,40 de volta. Né? Então o governo está fazendo negócio também. Esse dado de que os pagamentos são pulverizados mostra que existe uma quantidade muito grande de pessoas que são impactadas profissionalmente. E aí essa quantidade, essa diversidade é muito grande. E as pessoas não têm noção, mesmo essas que são impactadas, elas não têm noção. Quando você tem um pagamento feito a um Uber, aquele motorista de aplicativo, ele não sabe que aquele dinheiro vem da Lei Rouanet, e não é para saber. Ele está prestando um serviço, o serviço está sendo pago, então o recurso que é investido, ele é pulverizado numa quantidade muito grande de fornecedores. Sim. E às vezes as pessoas acham que esse recurso de um projeto que custa 1 milhão, foi 1 milhão para o artista. Essa é uma distorção muito grande. A Lei Rouanet, por exemplo, pouca gente sabe, mas a Lei Rouanet tem teto de pagamento de cachê. O maior cachê que você pode receber numa Lei Rouanet é R$25 mil. Então, se um grande artista brasileiro estiver fazendo alguma coisa pela Lei Rouanet, ele está recebendo R$25 mil. Ou pode estar recebendo mais, desde que seja dinheiro privado. Agora, de fato, apesar disso, sem a lei, várias coisas não seriam viabilizadas, né? Me lembro do Gregório do Vivier, que estava com aquela peça O Céu da Língua, aqui em São Paulo, eles têm vontade de viajar. E aí falaram, para viajar a gente precisa da Lei Rouanet, eu não tenho como levar esse espetáculo para o Acre, eu teria que cobrar um valor de ingresso lá que ninguém vai conseguir pagar. Então precisa da lei, né? Precisa. É isso, o gasto não é sem limites, mas também sem ela ficaria muito difícil. Exatamente, porque quando você tem um mecanismo que mexe com muita gente, com uma quantidade muito grande de profissionais, você viu, em 2024, foram formados mais de 200 mil empregos, dado da Fundação Getúlio Vargas. Então, o ticket do nosso emprego, inclusive, é muito mais baixo do que dos outros setores de criação de emprego. Então, quando você tem um mecanismo desse que mexe com muita gente, que mexe com muito fornecedor, esse impacto ele se espraia por todos os setores. Quando você tem um grupo como o Gregório do Vivier viajando pelo Brasil, ele tem um custo de passagens aéreas, hospedagens, alimentação, que se ele colocar isso no ingresso, de fato não vai viabilizar. Porque vai chegar no Acre e o ingresso vai custar R$800 e não vai ter público para isso. Então a Lei Rouanet faz esse papel de dar acesso àquela população acreana de um espetáculo bem de boa qualidade, como é do Gregório do Vivier. Eu conversando uma vez com a Petrobras, quando a gente estabeleceu aquelas cotas no edital da Petrobras, que ia 15% para cada região, foi uma gritaria, todo mundo... Mas como 15% para cada região? E nós conseguimos fazer. Por quê? Porque a gente quer que os espetáculos de São Paulo vão para a Amazônia ou para o Nordeste, mas quer que os espetáculos do Nordeste venham para cá. Então, se você... Eu sempre dizia para o presidente da Petrobras, eu que sou cearense, eu adoro receber lá no Ceará um bom espetáculo de um artista aqui do Sul, do Centro-Sul. Mas eu também quero ver meus artistas cearenses vindo viajando. E também você precisa da Lei Rouanet para fazer esse caminho inverso. Então, quando você promove esse caminho inverso, você está fazendo... você de fato está cumprindo um dos papéis da lei, que é mostrar para o país todo tudo que se produz, ou grande parte do que se produz em outras regiões brasileiras, para fazer isso chegar aqui no Centro-Sul e fazer com que as peças e obras e espetáculos do Centro-Sul possam ir. O musical da Cláudia Raia, aquele Tarsila, que é uma maravilha de espetáculo, né? Conta a história do Brasil. É muito difícil levar o Tarsila para fora, porque é uma mega estrutura. Recentemente eu assisti um espetáculo do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, que se transformou em ópera. E essa ópera foi apresentada aqui em São Paulo, foi apresentada em Belo Horizonte, foi apresentada no Rio. E não se consegue recurso para apresentar, por exemplo, na Paraíba, onde é a terra do Ariano Suassuna.
Então, você poder levar... Nós já viabilizamos a apresentação da ópera do Ariano Suassuna na praia de Copacabana, aberto para o público, 50 mil pessoas vendo uma ópera de um artista brasileiro com a música do Tim Rescala em praia pública. Como é que se consegue fazer isso? Tem que ser com a Lei Rouanet. Como é que eu levo um espetáculo com essa dimensão que tem 30 cantores para Paraíba, para que o público da Paraíba veja? Tem que ter Lei Rouanet. E tem que ter um financiador que entenda que é importante essa circulação. Tem que ser uma grande empresa, naturalmente, para poder viabilizar isso. Esse é um dos papéis da Lei Rouanet. Também foi apresentado lá um dado de que aumentou o número de empresas que usam a Lei Rouanet. Mas, bom, secretário, acho que é isso. Queria agradecer o secretário Newton Menezes. Para quem acha que a Lei Rouanet é um bicho-papão, um bicho de 7 cabeças, está aqui, ó, o secretário faz a gestão da Lei Rouanet. Foram quantos projetos? 22 mil ano passado? 22 mil projetos que nós recebemos, foram viabilizados mais de 5 mil. Foram viabilizados Nesse momento que nós estamos falando agora, nós temos quase 5 mil projetos em execução. Quando a gente diz execução, não é projeto que está captando, ou projeto que está aprovado e ainda não captou, é projeto que está rodando no Brasil. E aí eu sempre pergunto, será que tem 5 mil famosos no Brasil que está fazendo esses 5 mil projetos neste momento? Nós temos projeto nos 27 estados acontecendo. Hoje eu mostrei 2 lá. E como você disse, cada produtor acha que o seu é mais importante, então fica sempre um pouco ansioso ali com as respostas do Ministério. Mas isso faz também. parte, né? Infelizmente, Ana, a gente tem uma equipe de servidores públicos do Ministério muito comprometida. Se a gente não tivesse essa equipe de servidores, a gente não dava conta desse volume. E às vezes eu saio do Ministério 7h30 da noite, 8 horas da noite, tem gente trabalhando, eu digo, o pessoal vai para casa. Mas as pessoas têm um compromisso, porque sabe que do outro lado tem um agente cultural esperando, às vezes, que a gente aperte um botão para liberar o dinheiro. E às vezes a gente pode apertar o botão naquele momento, para não deixar para o dia seguinte. É uma ansiedade, para quem está esperando, é uma ansiedade. Bom, secretário, obrigada mais uma vez por essa conversa. Queria contar também que foi disponibilizado um painel de dados agora, com todos os dados da Lei Rouanet. Para quem se interessa por esse assunto, ali tem muita informação. E tem um detalhe, né, Paula? Não é só esse painel de dados. Todos os dados da Rouanet são públicos. Essa pesquisa está sendo disponibilizada, né, pela Fundação Getúlio Vargas no nosso site, mas todos os dados de todos os projetos estão lá. São abertos. Você pode ver tudo que é pago, você pode ver o orçamento dos projetos, você pode ver tudo que acontece, é aberto e você não precisa nem se logar, não precisa nem se identificar. É aberto mesmo. É daí que vem as matérias todas sobre não sei quem captou não sei quanto. Exatamente. Obrigada, secretário. Obrigado, Paula. Obrigado pela oportunidade da gente poder esclarecer para as pessoas esse mecanismo tão importante para a cultura brasileira que é a Lei Rouanet. Que as pessoas passem a conhecer melhor esse mecanismo e utilizem esse mecanismo. Quando vocês vão para os espetáculos, agora a gente está mostrando em cada espetáculo, assim, isso aqui, pessoal, é Lei Rouanet. Para que a pessoa que estiver ali no teatro saber que ele está tendo aquela oportunidade de ver uma exposição, de assistir uma peça de teatro, de ver um filme, e vai saber que aquilo tem um estímulo do governo federal para que ele possa ter aquele acesso.